Boa noite a todos. Meu nome é Marina e eu sou uma das autoras do trabalho intitulado Fatores Sociodemográficos e Clínicos Associados ao Óbito de Idosos em um Pronto-Socorro de Referência para Politraumatismo de Minas Gerais. Os estudos vêm demonstrando um acelerado envelhecimento populacional que vem desencadeando uma transição epidemiológica e, concomitantemente a isso, uma modificação da representação de mortalidade. No Brasil, existe uma prevalência de doenças infectocontagiosas, doenças crônicas não transmissíveis e mortalidade por causas externas nessa população idosa. Nesse contexto, é verificada uma repercussão na organização dos sistemas de saúde em decorrência desses fatores. O idoso possui diversas peculiaridades que demandam cuidados específicos e mais intensivos, gerando novas demandas nos serviços de saúde. Este trabalho justifica-se pela importância de conhecer fatores sociodemográficos e clínicos associados ao óbito de pacientes idosos atendidos em pronto-socorros, enquanto uma importante ferramenta estratégica para a gestão, fortalecendo então o planejamento de políticas públicas e o processo de trabalho. O objetivo deste estudo é, então, analisar os fatores sociodemográficos e clínicos associados ao óbito de pacientes idosos atendidos em um pronto-socorro referência para politraumatismo do estado de Minas Gerais. Particularidades das pessoas idosas refletem um maior tempo de hospitalização e maiores chances de agravamento, reinternação e óbito, contribuindo assim para a superlotação dos prontos-socorros e um aumento dos custos em saúde. O óbito hospitalar é utilizado como indicativo de desempenho clínico em diversos países, sendo ainda a base de estudos secundários que avaliam fatores associados ao óbito. Este estudo foi desenvolvido em um pronto-socorro de referência para politraumatismo do estado de Minas Gerais. A coleta de dados se deu nos prontuários eletrônicos institucionais. Foram incluídas informações de pacientes com idade igual e superior a 60 anos, atendidos no período de 2015 a 2019. As variáveis investigadas foram idade, sexo, estado civil, município de procedência, tipo de risco, segundo a classificação de Manchester, motivo de entrada, CID primário e os desfechos alta, transferência, evasão e óbito, e o tempo de permanência na unidade. A análise de dados foi feita realizando a regressão logística simples e multivariada, e este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados deste estudo demonstram que no período entre 2015 e 2019 foram atendidos 11.306 idosos na unidade de pronto-socorro estudada, sendo 52,79% do sexo masculino e 63,94% pessoas residentes no município de Belo Horizonte, sede do pronto-socorro investigado. 1 em cada 4 idosos atendidos tinha entre 60 e 64 anos. A maioria dos indicadores tradicionais de saúde demonstram maior mortalidade masculina para quase toda a totalidade das causas, segundo publicações nesse campo. Do total de idosos atendidos, 23,72% foram classificados com a cor laranja na classificação de risco do sistema Manchester, 44,49% deram entrada no pronto-socorro por motivo de queda, 25,03% por motivos clínicos e 10,30% por atropelamento. 56,19% receberam alta, 30,70% foram transferidos para outro hospital e 11,91% evoluíram para óbito. O tempo médio de permanência desses idosos no pronto-socorro foi de 11,6 dias. Associado ao aumento da idade, as comorbidades têm sido apontadas na literatura como principais fatores de risco para óbito em idosos vitimados por trauma.
Quando comparadas aos homens, as mulheres têm 29,3% menos chances de evoluir para óbito após a entrada no pronto-socorro. Em relação à faixa etária, idosos do grupo de 80 anos ou mais têm 2,3 vezes mais chances de apresentar desfecho de óbito do que aqueles de 60 a 79 anos. Já os idosos que residem em Belo Horizonte, se comparados aos que moram em outros municípios, têm 27,6% menos chances de ir a óbito. Dados na literatura afirmam que pacientes traumatizados graves que não recebem tratamento definitivo em um hospital especializado em trauma, particularmente dentro do período de ouro, as chances de óbito aumentam. Em relação à classificação de risco de Manchester, o idoso que teve a classificação laranja apresenta 2,8 vezes mais chances de desfecho óbito do que aquele classificado com azul. Já quem foi classificado como vermelho tem essas chances aumentadas em 24 vezes. No que se refere ao motivo de entrada, o paciente que entrou por motivo de queimadura tem 4,2 vezes mais chances de óbito do que aquele que deu entrada por acidente. Já quem deu entrada por retorno tem as chances aumentadas em 2,6 vezes. Na análise do tempo de permanência, verificou-se que a cada acréscimo de um dia, aumenta a chance de óbito em uma vez. Os resultados deste estudo evidenciam a demanda por atendimentos de idosos no serviço de urgência em decorrência de eventos traumáticos e a agudização de doenças crônicas, bem como os fatores determinantes para o óbito nessa população. Mostra-se de fundamental importância o fortalecimento das ações de promoção do envelhecimento saudável e promoção da saúde, prevenção de agravos das doenças crônicas degenerativas, com intervenções associadas a mudanças no estilo de vida. Essas foram as referências utilizadas para a construção deste trabalho. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Tiara Vieira de Macedo, sou psicóloga, assessora técnica do COSENS Minas Gerais e mestre em Gestão de Serviços de Saúde pela UFMG. Vou apresentar o nosso trabalho, que é sobre a capacitação das equipes municipais no enfrentamento à Covid-19 em Minas Gerais. Autoras: Cristiane Aparecida Costa Tavares, COSENS Minas Gerais, eu, Etiara Vieira de Macedo, e a professora Mirela Castro Santos Camargos, da UFMG. Diante do cenário epidemiológico da Covid-19 em março de 2020, a Secretaria de Estado de Saúde e o COSENS se reuniram para organizar o Plano Estadual de Enfrentamento da Covid-19, nas 14 macro-regiões e 89 micro-regiões de saúde, abrangendo todos os 853 municípios do estado. Com as discussões do plano, surgiu a necessidade de capacitar os profissionais de regiões de saúde prioritariamente com vazios em leitos de UTI para o cuidado e manejo a pacientes com síndrome respiratória aguda em decorrência da Covid-19. Além disso, qualificar esses profissionais para a construção de fluxos e protocolos assistenciais, aumentar o número de leitos de UTI no estado, em especial no momento de emergência em saúde pública, e reduzir os vazios assistenciais em leitos de UTI. O objetivo do nosso trabalho, então, é apresentar essa experiência de capacitação dos profissionais de saúde para o cuidado e manejo a pacientes com síndrome respiratória aguda em decorrência da Covid-19. O nosso referencial teórico: em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do novo coronavírus como emergência em saúde pública de importância internacional. No Brasil, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, foi formalizada em 3 de fevereiro de 2020. Em março de 2020, a Covid foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, e no mesmo mês, o Ministério da Saúde declarou que a transmissão do vírus no Brasil passou a ser considerada comunitária. E 1 em cada 6 pessoas acometidas da Covid-19 fica gravemente doente e desenvolve dificuldade em respirar. Como métodos
A gente quis especificar, visto que essa experiência poderá ser desenvolvida, né, por outros atores. Este trabalho consiste, então, né, no relato de experiência a respeito da capacitação dos profissionais de saúde frente à pandemia da Covid-19 em Minas Gerais. Primeiramente, fizemos um levantamento da necessidade da capacitação. Em parceria, o COSENS, CONASENS e a HCOR realizaram, então, uma reunião virtual entre os gestores municipais, prestadores, o COSENS e o HCOR para a realização das capacitações. As capacitações foram presenciais e efetivadas nos hospitais e ou locais indicados pelos gestores com duração média de 3 dias, garantindo o uso de equipamentos necessários para a segurança de todos os envolvidos. As capacitações presenciais tiveram como desafio o deslocamento dos profissionais do HCOR, pois alguns aeroportos estavam fechados. O primeiro município da região era o responsável por receber os profissionais no aeroporto, o município seguinte buscava no município anterior e o último, além de buscar na cidade anterior, era responsável por levar os profissionais ao aeroporto. Muito importante porque as regiões, né, os municípios, se organizaram rapidamente para que essa ação fosse desenvolvida. O HCOR disponibilizou ainda a todos os municípios participantes da capacitação presencial a telemedicina, onde os profissionais podiam esclarecer as dúvidas. Em paralelo, disponibilizaram a todos os gestores municipais de Minas Gerais a sessão de aprendizagem virtual, e o COSENS fazia a divulgação dessas sessões, que acontecia terça e quinta, com temas previamente definidos, sendo possível apoiar as equipes municipais e compartilhar aprendizados no enfrentamento da Covid-19. Resultado: discussão. Movido pela grande preocupação com o atendimento em UTI nos vazios assistenciais identificados quando da elaboração do plano, com o auxílio do CONASENS, o COSENS Minas Gerais buscou parcerias para a qualificação dos profissionais de saúde, a fim de atuarem na linha de frente do cuidado de pacientes com síndrome respiratória aguda em decorrência da Covid-19. As qualificações aconteceram em roteiros simultâneos em regiões distintas, alcançando 48 municípios. Foram capacitados presencialmente 4.324 profissionais de saúde, sendo médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros. 446 leitos de UTI adulto, 20% do total do estado em setembro de 2020, só foram ampliados e habilitados para atendimento aos pacientes com síndrome respiratória aguda pela Covid-19 a partir da capacitação dos profissionais pelo HCOR, o que resultou em 100% das macro com vazio assistencial, expandindo leitos de UTI adulto, e a redução de infecção dos profissionais envolvidos no manejo do paciente Covid-19. 14 municípios dos 48 que receberam a capacitação tiveram a indicação da habilitação dos leitos de UTI indicados ao Ministério da Saúde. Como conclusão, os relatos de vidas salvas com a abertura de leitos e cuidado prestado com eficiência pelos profissionais permite concluir que as capacitações presenciais e apoio virtual foram fundamentais para Minas Gerais. Os feedbacks dos municípios permitem afirmar que a capacitação das equipes municipais fizeram a diferença e foram essenciais para que os pacientes tivessem melhor assistência. Os profissionais do HCOR também enviaram feedbacks elogiando a receptividade nos municípios, o interesse e disponibilidade às discussões. Importante ressaltar que não só os profissionais de nível superior foram capacitados, mas todos os envolvidos no processo e cuidado ao paciente. Todos participaram ativamente dessa iniciativa protagonizada pelo COSENS Minas Gerais e em parceria com o HCOR. Ganhou o SUS Minas Gerais no momento da pandemia e no pós-pandemia, com a habilitação de UTI adulto em regiões que antes representavam importantes vazios e gargalos para a rede assistencial em Minas Gerais. Essas são as nossas referências e estamos à disposição. Olá, sou Ellen Moreira da Silva, acadêmica de enfermagem da Universidade Vale do Rio Doce, Univale, localizada em Governador Valadares, Minas Gerais.
E hoje, no terceiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde e Encontro de Egressos, apresenta esse resumo aí, apresentando um fragmento da dissertação de mestrado da minha orientadora Valéria de Oliveira Ambrosio, por meio da comunicação breve, mortalidade infantil, percepções de gestores e profissionais acerca das ações e políticas de saúde direcionada à mulher e à criança em Governador Valadares, Minas Gerais. Tem como autoria minha, a da Valéria de Oliveira Ambrosio e Vanessa de Almeida Guerra. A mortalidade infantil ela é um importante indicador de saúde de mulheres e crianças. Então, ela é um evento sentinela devido à sua evitabilidade. Relaciona-se aos determinantes biosocioculturais essenciais e sua redução depende da melhoria efetiva nas condições de vida e de políticas públicas de saúde. Então, as falhas na atenção à saúde da mulher, no pré-natal, no parto e ao recém-nascido são de extrema relevância na ocorrência dos óbitos no primeiro ano de vida. As reflexões acerca da mortalidade infantil e sua ligação com as políticas de saúde envolvem a gestão e intervenções na atenção primária à saúde, bem como as possíveis relações aí com a evitabilidade do óbito infantil. Então, pensa-se com relação à contravertente entre disponibilidade de serviços de saúde, atendimentos e melhoria de condições sensíveis à PS e a redução do óbito infantil. Então, a pesquisa relatada, ela visa analisar a percepção dos gestores e profissionais de saúde acerca das causas e possíveis ações de enfrentamento da mortalidade infantil direcionadas à população materna infantil, né, executados aí na PS no município de Governador Valadares, Minas Gerais. A análise do coeficiente de mortalidade infantil, ela facilita a compreensão quanto ao panorama de suas principais causas, sendo possível a avaliação da saúde e do desenvolvimento socioeconômico da população. Então, cria-se as condições favoráveis para a aplicabilidade do processo de planejamento, avaliação e gestão de políticas de saúde. Além disso, a identificação e avaliação das fragilidades torna possível o desenvolvimento de estratégias preventivas voltadas à diminuição do risco de morte na infância por meio de políticas públicas associadas aí à saúde materno-infantil. Então, estudo descritivo de abordagem qualitativa, utilizando como método estudo de caso com fins descritivos e coleta de dados no município e de Governador Valadares, a partir da percepção dos profissionais e gestores de saúde que trabalham na atenção à saúde da mulher e da criança na Secretaria Municipal de Saúde. Então, participaram profissionais médicos e enfermeiros das 59 estratégias de saúde da família, do estado e município, e gestores envolvidos na temática da saúde materna e infantil, totalizando 140 médicos e enfermeiros e 3 gestores. Então, para a coleta aí dos dados, né, entrevistas semi-estruturadas e um roteiro semi-estruturado foram utilizados, né, elaborado previamente a partir de estudos do referencial teórico que compõe essa pesquisa, tentando aí para os objetivos que foram propostos. De 2018 a 2020 foi a construção da pesquisa, 2019 a coleta dos dados. Então, a análise dos dados, né, foram trabalhados aí a partir da análise de conteúdo de Bardim, foram organizadas a partir das falas dos entrevistados 3 nuvens de palavras, utilizando o critério do site, onde podem ser evidenciadas as palavras mais mencionadas pelos entrevistados em cada categoria. Então, os dados foram agrupados em grandes categorias, chegando a 3 categorias e 2 subcategorias finais. A pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce e declaração de autorização da instituição. Então, a amostra constituiu de 21 entrevistados, observou-se rotatividade entre os profissionais em destaques profissionais médicos, e o mesmo padrão entre as estratégias de saúde da família dentro do próprio município. Então, as nuvens de palavras, elas reafirmaram as impressões, contribuíram para a identificação das categorias e das subcategorias, e quanto aos discursos, né, sobre a percepção da mortalidade infantil na categoria 1, identificou-se o valor dado à discussão para a identificação das causas que levaram ao óbito, sob viés de que, sabendo a causa, é possível evitar em novos casos. Na 2, as gestoras evidenciaram as ações que implantaram, que estão implantando, destacam a capacitação, a construção de protocolos e a inserção do gerente nas unidades de atenção primária. Então, na 3, analisou-se o que tem sido feito e precisa ser melhorado na atenção primária para a redução do óbito infantil nas microáreas e, consequentemente, aí no município. Além disso, observou-se falta de domínio com relação ao tema proposto e pouca percepção dos profissionais. Essas são as nuvens de palavras.
Então, há pouca discussão sobre a mortalidade infantil, seja na gestão da atenção primária ou nas unidades de saúde. E o distanciamento entre a vigilância epidemiológica e a atenção primária na divulgação e discussão da mortalidade infantil, que faz necessária a presença constante do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal na atenção primária. E tem-se a vigilância e o monitoramento dos óbitos como fatores relevantes aí para, né, a temática abordada e tudo mais. Foram encontradas também limitações para o desenvolvimento do estudo, pois os entrevistados apresentaram desconhecimento aí acerca do tema. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Miriam, eu sou assessora de Planejamento e Gestão aqui no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o resumo expandido que versa sobre reflexões sobre a parceria público-privada aqui no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Primeiramente, eu gostaria de falar de forma geral um pouquinho sobre o hospital. O hospital ele foi implantado em 2015 na região do Barreiro, com a finalidade de prestar serviços exclusivamente para usuários do SUS. É um hospital 100% referenciado e regulado pela Secretaria Municipal de Saúde. Possui 460 leitos, sendo 80 leitos de CTI, 320 leitos de internação, 30 de AVC, 15 leitos de HD e 15 leitos de unidade de decisão clínica, UDC. As especialidades referenciadas são clínica médica, cirurgia urológica, geral, ortopédica, vascular e neurocirurgia. O hospital possui 16 salas de cirurgia, um centro de diagnóstico por imagem com hemodinâmica, procedimentos terapêuticos, radiologia, tomografia, ultrassom, ecocardiograma e endoscopia. Possui um laboratório de análises clínicas, CME, farmácia e agência transfusional, ambulatório de acolhimento e egressos de cirurgias eletivas e trabalha com atividades de ensino, no estágio de nível médio, graduação e residência médica e multiprofissional. Para a operacionalização do hospital, foi instituído o Serviço Social Autônomo, SSA, cuja estrutura e a prestação de serviços não assistenciais foram concebidos por meio de uma parceria público-privada. Essa parceria foi firmada em 26 de março de 2012 entre o município de Belo Horizonte, denominado Poder Concedente, e a concessionária, atualmente categorizada ao ANM Health, e o prazo da concessão é de 20 anos. As obrigações da concessionária previstas no contrato de concessão administrativa abrange, dentre outros, os serviços de apoio e infraestrutura, obra civil, o fornecimento de equipamentos e serviços de manutenção, estacionamento, higienização, hotelaria, nutrição e dietética, segurança, serviços administrativos, mensageria e tecnologia da informação, hardware e software. A remuneração do parceiro privado é feita através de contraprestações mensais, contendo uma parte fixa, 40%, e uma parte variável, que é 60%. Destes 60% da parte variável, 48% está atrelado diretamente ao desempenho do parceiro privado e 12% à taxa de ocupação aferida no período. O objetivo deste trabalho, então, é relatar em linhas gerais algumas vantagens e desvantagens deste modelo de gestão, sob o ponto de vista da experiência acumulada pelo SSA nesses últimos 7 anos. Trata-se do relato de experiência do modelo de gestão de um hospital concebido por meio de uma parceria público-privada. Para apoiar a construção deste relato de experiência, utilizou-se como fonte de dados a análise histórica do desempenho da prestação de serviços do parceiro privado, que é mensurada através de 151 indicadores que foram descritos no contrato de concessão. O sistema de mensuração de desempenho ele se divide em pesquisas de satisfação, indicadores de qualidade técnica, indicadores de disponibilidade e indicadores de conformidade, que avaliam a conformidade dos serviços de apoio em relação às exigências de normas de qualidade, de legislação e alvarás de funcionamento dos diversos serviços, equipamentos, sistemas e outros existentes no hospital. Essa avaliação é executada de modo imparcial por uma empresa de auditoria especializada contratada pelo Poder Concedente,
conforme previsto, né, no contrato de concessão, é a denominada verificadora independente. Aqui é só um esquema da composição do sistema de mensuração de desempenho. Nós temos 116 indicadores de qualidade técnica, temos 21 indicadores de disponibilidade e 14 indicadores de conformidade. Diante do exposto, o modelo traz vantagens para todos os envolvidos, com resultados muito positivos para o usuário final, que é o nosso objetivo. No entanto, o contrato de concessão possui algumas lacunas que podem atravancar o andamento de determinado tema, requerendo esclarecimento em instâncias superiores, o que pode acarretar delongamento na solução de conflitos. Para superar estes desafios, é necessário envolver os comitês de governança e ou instâncias recursais também previstos no contrato. Porém, este processo pode gerar atrasos na solução das questões que surgem no cotidiano de um hospital de alta complexidade. Além disso, na visão do SSA, o contrato estabeleceu um número alto de indicadores para mensurar o desempenho do parceiro privado, que nem sempre são sensíveis às especificidades técnicas. A fim de equacionar este problema, está em andamento, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sugestões do SSA para rediscussão deste sistema de mensuração de desempenho, dos indicadores, pesos, e fazendo determinadas adaptações no atual sistema de mensuração de desempenho. Nas conclusões, nota-se que a parceria público-privada é um formato positivo tanto para o poder concedente quanto para a concessionária. Para o SSA, observa-se de uma forma geral mais eficiência e fluidez na execução dos serviços de apoio definidos no contrato prestados pelo parceiro privado. Já o parceiro privado possui a garantia legal de um contrato de longo prazo e a oportunidade de atuação que poderão servir de modelo e exemplo para o país, fortalecendo assim a marca da empresa. Além das vantagens citadas para as partes, existem, é claro, os benefícios para o usuário final, usuário SUS, com uma evidente melhora na qualidade dos serviços prestados. Existe o desafio de conciliar a prestação da assistência, incluindo os compromissos expressos no contrato de gestão, a expertise do parceiro privado na execução do serviço de apoio. Para tal, é necessário que as equipes sejam esclarecidas com relação aos compromissos contratuais, qualificadas e capacitadas nas regras contratuais para auxiliar tanto o poder concedente na fiscalização do contrato, quanto o verificador independente no fornecimento de informações e dados que poderão auxiliar no monitoramento do desempenho do parceiro privado. Em síntese, o modelo apresenta vantagens e desafios proporcionais ao tamanho do projeto, com predominância dos benefícios. Tal fato se deve ao comprometimento das equipes, bem como às soluções encontradas para minimizar as lacunas do contrato e a continuidade de uma fiscalização eficiente dos compromissos assumidos pelo parceiro privado. Obrigada. Olá, meu nome é Maria Isabela, eu sou assessora da Diretoria de Apoio Assistencial do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, HMDCC, durante a pandemia de Covid-19. Vamos falar das estratégias de enfrentamento, controle e manejo da doença. A pandemia de Covid-19 trouxe vários desafios, especialmente para a saúde pública, e uma delas foi organizar a infraestrutura e os processos de forma dinâmica e flexível para atender as demandas do sistema de saúde em quantidade e qualidade, bem como evitar a transmissão intra-hospitalar da doença e garantir a força de trabalho para esse enfrentamento. Então, nosso objetivo aqui é descrever a experiência do HMDCC no enfrentamento, controle e manejo da Covid-19. Como referencial, então, a gente tem o novo coronavírus, que foi notificado em 2 de dezembro de 2019, em Wuhan, província chinesa de Hubei, que se tornou uma emergência de saúde pública internacional no dia 30 de janeiro de 2020, pela OMS, e com isso foi instruído a formação de comitês de vigilância para resposta rápida, investigação de casos com protocolos de rastreio de contato, monitoramento dos casos confirmados e divulgação da situação epidemiológica da doença e sua tendência de comportamento histórico. Também foi necessária a definição de locais estratégicos com capacidade instalada para leitos de unidade de terapia intensiva para atender a demanda desses pacientes. O método utilizado aqui é um estudo descritivo do tipo relato de experiência,
realizado no período de abril de 2020 a outubro de 2021, no HMDCC, né, que é um hospital em Belo Horizonte, Minas Gerais. O HMDCC é um hospital de natureza jurídica privada, uma PPP, sem fins econômicos, com a missão de prestar ações e serviços de saúde exclusivamente para o Sistema Único de Saúde, totalmente regulado e referenciado pelas centrais de regulação municipais, articuladas com o Sistema Estadual de Regulação. O HMDCC ele caracteriza por uma grande flexibilidade e agilidade de resposta em situações como já ocorrido no enfrentamento à febre amarela, a dengue e a Covid-19. Como resultado de discussão aqui, a gente tem, então, em 2020 e 2021, o HMDCC foi o segundo hospital maior, né, em termos de número, de atendimento a pacientes com suspeita e confirmação da Covid-19. O hospital chegou a ser 100% referenciado para atendimento da Covid-19. E desde então foram implantadas algumas práticas que foram baseadas em 5 eixos. O eixo de revisão dos fluxos operacionais do serviço, eixo de acolhimento à qualidade assistencial, eixo de ampliação dos leitos e da força de trabalho, eixo do cuidado ao trabalhador e eixo de apoio à ciência. Com relação ao eixo de revisão dos fluxos operacionais do serviço, foi criado então um comitê executivo Covid-19, onde foi elaborado um plano com detalhamento das medidas sanitárias, manejo clínico, biossegurança, prevenção e controle de infecção relacionada à assistência à saúde, segurança do paciente e seu transporte. Como vocês podem ver aqui nessa foto, que eram as reuniões, né, do comitê. Também o eixo de acolhimento e qualidade assistencial, que foi a criação de alas de isolamento respiratório com áreas de paramentação, desparamentação, a criação da UEC, Unidade de Estabilidade Clínica, treinamento das equipes médicas e de enfermagem, vocês podem ver aqui a foto da UEC, e a importação de bloqueadores neuromusculares e anestésicos sedativos, né, no momento que a gente não conseguia fazer as compras por vias normais, então nós optamos por fazer a importação desses medicamentos. No eixo de ampliação dos leitos da força de trabalho, nós temos a contratação de 763 trabalhadores, tanto para a reposição dos postos de trabalho que ficaram descobertos com o início da pandemia, quanto para a ampliação dos leitos. Ao longo desse ano, houve 702 desligamentos. No eixo de cuidado ao trabalhador, nós executamos o projeto Nossa Força é Você, com foco em ambiência, alimentação, lanche especial, meditação e espiritualidade, abordagem escutativa e apoio especializado aos profissionais. No eixo de apoio à ciência, o hospital foi coparticipante de alguns projetos de pesquisa, como gestão de custos da Covid-19, avaliação dos scores de risco para prever a mortalidade do Covid em pacientes internados na UTI e também a resposta imunológica através de coletas de soro, uma pesquisa da Fiocruz. Como conclusão, então, nós temos que a capacidade técnica e administrativa do hospital respondeu rapidamente às necessidades de logísticas e suprimentos para além dos atendimentos assistenciais. Foi um momento de compartilhamento dos saberes, ressignificação do cuidado, compreensão de que a autonomia, o diálogo e a participação ativa são diretrizes para a construção coletiva do conhecimento e transformação efetiva